E já estamos de volta. Obrigado pelo carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Você sempre é bem-vindo em nosso programa. Hoje estamos falando sobre obesidade. O que é obesidade? Como tratá-la? Como não cair nessas ciladas, esses medicamentos, esses milagreiros? Como emagrecer saudavelmente? Tudo isso estamos aprendendo hoje aqui com a doutora Mila Cunha, médica endocrinologista e professora também de endocrinologia da PUC de Campinas. Está aqui brilhantemente respondendo todas as nossas perguntas sobre obesidade. Doutora, a gente terminou o bloco passado citando a famosa cirurgia bariátrica. O que é uma cirurgia bariátrica e quando indicá-la, né? E se tem alguma contraindicação, doutora? Então, acho que a gente pode dividir, né, nos tratamentos que a gente tem para a obesidade. Então, nós já falamos na mudança no estilo de vida, que é importantíssimo e que vai fazer parte sempre de todas as opções de tratamento. Nós falamos da parte medicamentosa, que existe aí uma restrição no mercado, né, do que utilizar. E agora a gente vai falar das situações mais invasivas, né, que é a cirurgia bariátrica, e a gente também tem a banda gástrica, tá? A cirurgia bariátrica, ela é indicada para o paciente com o que a gente chama de obesidade mórbida, que não é um nome muito interessante, que a gente gosta de falar obesidade grau 3, que é aquele índice de massa corpórea entender, acima de 40, né? Então, aquele índice de massa corpórea que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Quando esse índice de massa corpórea... Como é que se calcula, doutora? É o peso? O peso dividido pela altura ao quadrado. Quando esse índice de massa corpórea está acima de 40, está indicado a realização de cirurgia bariátrica. O que é importante a gente falar sobre isso? A cirurgia bariátrica é um bom tratamento para perda de peso? Sim, é um bom tratamento para perda de peso, mas não é milagre também. O paciente precisa se conscientizar do procedimento que ele está passando, né, de todo o risco que existe, porque qualquer cirurgia existe um risco cirúrgico, então ele precisa de um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar antes de se submeter à cirurgia. Essa cirurgia não deve ser feita em 15 dias, né? Vou fazer uma cirurgia. Você tem que passar com vários especialistas, inclusive com a psicóloga, inclusive com a nutricionista, para que toda essa equipe indique a cirurgia e veja o risco que você tem de fazer ou não essa cirurgia. E depois da cirurgia, o paciente precisa continuar com acompanhamento. Por quê? Porque pode ter deficiências de vitaminas, né, deficiências de oligoelementos que a gente tem que repor. Além do que, lembra que eu falei que a regulação do peso é feita aqui em cima? Então, apesar da gente conseguir mexer com essa parte restritiva, ou seja, o paciente tem um estômago pequenininho, né? Então, você consegue comer menos. Existe essa alteração no intestino, que a gente tem uma dificuldade na absorção de alguns alimentos. Além disso tudo, a cirurgia bariátrica, ela mexe com a parte metabólica. Lembra que eu falei que melhora bastante o diabetes? Inclusive, altera essa questão da regulação do peso. Então, tem vários fatores que a cirurgia bariátrica vai alterar. Só que você pode, se não se cuidar direito, ao redor de 20% dos pacientes podem recuperar o peso e aí perder todo o esforço. Então, a cirurgia bariátrica, ela é um bom tratamento para perda de peso? Sim. Eu concordo com a cirurgia bariátrica, eu sou a favor da cirurgia bariátrica, mas com planejamento e com essa conversa, né? O tratamento não acaba na cirurgia, ele tem que continuar para o resto da vida. Olha que interessante. Inclusive, doutora, nós preparamos uma matéria sobre cirurgia bariátrica. Nós vamos convidar a senhora para assistir, quem está em casa, para a gente também, através de imagens, entender o que a doutora está falando, para depois a senhora comentar. Vamos à matéria. O sorriso no rosto mostra a satisfação da comunicadora social após a cirurgia de redução de estômago. Antes de operar, eu não tinha condições de fazer um esporte, porque eu não tinha condicionamento físico. Depois que eu operei, eu passei a correr, fazer yoga, pilates. Hoje eu só faço pilates e corro atrás de um bebê de 2 anos. Mariana já chegou a pesar 123 quilos. Além da baixa estima, sentia dificuldades para realizar as atividades básicas do dia a dia, como sentar e se levantar, por exemplo. Hoje, sua vida é outra
Desfila no manequim 40 e faz questão de mostrar a cicatriz da cirurgia. Eu sou uma nova pessoa diante do mundo, da forma como eu me comporto, como eu converso, a minha postura. Nos últimos 30 anos, a população obesa dobrou em todo o mundo. Só no Brasil, segundo dados da pesquisa de orçamentos familiares realizada pelo IBGE, 60% da população adulta está acima do peso ou é obesa. A obesidade é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura no corpo. Atinge 600 milhões de pessoas no mundo, 30 milhões somente no Brasil. Se for incluída a população com sobrepeso, esse número aumenta para 1,9 bilhão de pessoas no mundo e 95 milhões de brasileiros. Para reduzir esse quadro, muita gente recorre à cirurgia bariátrica. A cirurgia sim tem riscos, mas ela é uma grande ferramenta que melhora mais de 95% da vida dos pacientes que procuram. Então, eu acho que o aumento da prevalência da obesidade na população, comprometendo os jovens, e o sucesso de contrapartida do que a cirurgia proporciona no controle dessa doença e no tratamento dessa doença, que faz com que as pessoas busquem cada vez mais precocemente. A correria, estresse, alimentação e o sedentarismo são exemplos que colaboram para esse aumento. Mas fazer a cirurgia bariátrica não é tão simples assim. Antes é preciso acompanhamento com psicólogo, nutricionista e endocrinologista. Ela é contraindicada quando existem riscos de morte iminente por complicações cardíacas, descompensação, tabaco, o paciente fumante, que vá comprometer onde o risco é maior do que o benefício, sabido. Em uma outra ocasião, pacientes que não foram submetidos à preparação psicológica e nutricional. Não se pode operar um paciente que não foi submetido, que não esteja apto nesses termos. Muita gente tem dúvidas sobre a cirurgia. Vilmar esclarece alguns mitos e verdades. É mito. Por quê? Porque nessa fase o paciente ainda está sob o impacto inicial da perda de peso proporcionada pela cirurgia. Dificilmente ele ganha peso no primeiro ano pós-cirurgia. É verdade, a cirurgia tem um grande impacto nesses primeiros semestres, nos primeiros 6 meses iniciais, proporcionando uma perda de peso aí significativa. É mito. Na grande maioria das vezes, o paciente melhora a autoestima, melhora a imagem e figura corporal, melhora o seu desempenho físico e melhorando a depressão. Ela pode ocorrer, sobretudo no sexo feminino, por causa de adequação dos hormônios sexuais, havendo eventualmente hipermetrorragia, que é o sangramento menstrual excessivo. Isso tem que ser verificado em consultas pós-operatórias e é facilmente tratável com reposição hormonal ou algumas pequenas intervenções medicamentosas. É claro que é muito bonito você ver a autoestima, você ver o sorriso, você ver que deu certo, realmente, como a doutora Mira aqui falou, dá certo quando está aliada com vários outros fatores de situações, até mesmo de outros profissionais, doutora. Ah, precisa. É muito importante, que nem o doutor Vilmar falou, desse acompanhamento pré-operatório, né? Você não pode nunca submeter o paciente à cirurgia bariátrica sem ele ter tido todas essas orientações, até para ele decidir, é isso mesmo que eu quero?
E aí, sabendo de tudo, a postura que o paciente vai ter no pós-operatório, né? Com toda a adequação, né? Um período difícil, um período de uma alimentação, às vezes, bem restrita, né? O paciente tem que estar preparado para toda essa mudança para conseguir um sucesso. E quando consegue, é isso que a gente viu com essa paciente, né? É uma alegria e é uma mudança, né? Muitos pacientes falam para a gente que é um renascimento. Porque, doutora, é interessante isso que a gente viu na matéria, a senhora está reforçando, porque a pessoa fez a cirurgia, automaticamente ela vai visualmente, né, vai ver que vai perder peso rapidamente, mas ainda tem o problema da cabeça, ou seja, a obesidade está aqui ainda. O físico dela mudou, mas a mente ainda não. E principalmente com o passar dos anos, né? Com o passar dos anos vai se relaxando um pouco, né? Ela passa a se acomodar com a alimentação. Então, o acompanhamento é essencial para a gente controlar isso. Doutor, eu quero trazer outro tema, ou seja, a pessoa não quer fazer a cirurgia bariátrica, está lá obesa, enfim, mas existe outro recurso. Me lembrou agora de um estudo que eu fiz, assim, de uma matéria que eu li, doutora, sobre, eu vou tentar falar o nome correto, balão intragástrico. É um balão que se coloca, né, uma sedação e vai lá, etc. Tem um líquido azul nesse balão e fica lá meio que balançando lá dentro, ou seja, também, fala um pouquinho sobre isso. Então, o balão intragástrico, ele não se compara à cirurgia. Olha que interessante. Ele é um procedimento simples até, né, que você faz no consultório médico, alguns casos sob anestesia, né, com o anestesista junto para acompanhar essa sedação. E você, pelo procedimento endoscópico, né, como se fosse uma endoscopia, você coloca essa prótese, a gente chama de prótese, é um balão mesmo, um balão de silicone em que você coloca ele, logicamente, vazio, você enche esse balão de um líquido com azul de metileno para ele preencher. E ele vai se acomodar onde? No fundo gástrico, que é onde a gente tem umas células produtoras de hormônio que vão sinalizar lá para o cérebro que está saciado. Então, a gente tem essas duas ações. Uma de restrição, né, que você não cabe, porque tem o balão lá, não cabe muita coisa. E você tem essa outra ação, que a gente chama de uma ação metabólica, que é essa informação mostrando para o cérebro que tem alimento lá e que não precisa comer mais. É uma alternativa? É uma alternativa, mas não para obesidade grave. Entendi. A gente usa na obesidade grave para perda de peso, para melhorar, para diminuir o risco cirúrgico, porque o paciente grande obeso, né, com índice de massa corporal 50, existe um risco cirúrgico. Então, quando você coloca esse balão intragástrico e você perde peso, você melhora esse risco cirúrgico. Então, isso é interessante. E esse balão, ele não vai estourar lá dentro? Ou seja... Não, o risco de estourar é muito pequeno. Então, o balão intragástrico está indicado para pacientes com IMC de 27 ou acima de 27, e para os pacientes grande obesos pode ser que não resolva a obesidade, mas que você já melhora. Então, geralmente, existem balões que você fica durante 6 meses, com o balão no estômago e depois retira, e atualmente já tem um balão que dura 1 ano, né, que o paciente retira esse balão com 1 ano. Ou seja, tem efeito, tem resultado. Tem efeito, tem perda de peso, e se comparado à dieta ou à medicação, ele tem um efeito melhor. Mas, como eu sempre digo, não existe milagre, né? O problema do balão, o problema é que ele é caro, ele tem fica um custo solto alto, ali, ele fica solto. A pessoa vai, eu fico imaginando, a pessoa vai correr, aquilo fica balançando também ali dentro, doutora? Mas nem o paciente ele se adapta muito bem. Os 3 primeiros dias é bem difícil, né? Porque pode vomitar, ele não se sente bem e tudo, mas depois ele fica muito bem. A grande maioria consegue ficar bem. É uma alternativa, de repente... mas ele não se compara à cirurgia. Claro, acho que deixar bem... Ou seja, não é ou, não, né? Não posso, tem indicação para cada coisa. E tem que entender muito bem que a cirurgia bariátrica é o grau 3, né? E esse do balão seria um pré-grau 3, né? A cirurgia bariátrica também, para pacientes com doenças com as comorbidades, como o diabetes, a gente pode fazer com índice de massa menor. Mas então, cada caso é um caso. Doutora, aqui, juntando diabetes com obesidade, aqui uma pergunta do nosso amigo Eduardo, Família Nascimento. Obrigado, Eduardo. Ele está adorando o programa, obrigado de coração, viu? Eu tenho 2 dúvidas, diz ele aqui. Eu tenho dificuldades de cicatrização. Pode ser indício de diabetes, né? Eu tenho 1,71 m de altura e tenho 104 quilos.
e sou obeso com 48 anos. Nessa idade é mais difícil perder peso e quais as medidas que eu devo adotar para ter uma perda de peso constante? Nosso amigo Eduardo, doutor, que a gente manda um grande abraço. Eduardo, a cicatrização acho que fica de olho, né? Vai fazer seus exames, com os exames simples a gente consegue ter esse diagnóstico de como está o seu metabolismo de glicose. Então vá só com esse problema de coagulação, de cicatrização que você fala, eu não consigo dar esse diagnóstico, mas de um jeito simples você consegue fazer. O que você precisa fazer? A primeira coisa é você procurar um médico, precisa saber como é que, se você tem alguma doença que está junto com essa obesidade, a gente precisa classificar esse risco. Você tem 48 anos, já não é criança, então tem que tomar cuidado com o coração. E aí, fazendo todo esse plano, né, de como está a sua saúde, a gente vai indicar o melhor tratamento para você. Mas, a princípio, vai mudar o estilo de vida, que é aumento da atividade física, uma alimentação adequada, né, e esse controle das emoções. Você tem que estar bem para a gente conseguir fazer tudo isso. Doutora, aqui uma pergunta da Maria Helena de Marília, São Paulo. Obrigado, Maria Helena. Após a cirurgia bariátrica, a alimentação deve ser restrita em diversidade de alimentos? Pergunta a nossa amiga Maria Helena, doutora. Não, Maria Helena, não. A principal é a quantidade, né? O paciente vai comer menos de tudo, mas vai comer de tudo, tá? Vamos lembrar, de tudo o que é saudável, né? O paciente não pode, por exemplo, comer leite condensado demais, porque ele vai ganhar peso, né? Então, ele não tem nenhuma restrição, mas uma alimentação saudável, regrada e balanceada. Doutora Maria Inês Teixeira Ribeiro de Almeida, da Tempo e da Tempo, de Viçosa, Minas Gerais. Obrigado, dona Maria Inês. Ela gostaria de saber se uma pessoa normal, sem diabetes, pode consumir até que quantidade de açúcar ao dia? Pergunta a nossa amiga Maria Inês. Agora as pessoas estão perguntando, misturando assim, um pouco de diabetes, sabendo que a senhora está aqui falou sobre diabetes, estão aproveitando aí, e entre diabetes e obesidade, doutora. Então, o paciente diabético não deve fazer uso de açúcar, né? A gente tem os adoçantes, que são alimentos que você, com uma quantidade pequenininha, você tem um poder de adoçar. Então, você não aumenta a glicemia de um jeito tão importante. O açúcar, a gente tem que fazer o mínimo de uso possível, tá? Ele não é para fazer parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem que evitar ao máximo em consumir, por exemplo, suco muito açucarados. Então, isso é mais o suco natural. O açúcar, ele é um vilão da nossa alimentação. Mas a gente fala em gramas, ao redor de 50 gramas por dia, está mais do que suficiente. Ô, doutora, uma pessoa que fez, voltando ao tema da cirurgia bariátrica, a pessoa fez a cirurgia bariátrica, enfim, ela perdeu o peso considerado, enfim, mas assim, se ela descuida lá na frente, ela pode novamente ter aquele peso que tinha lá atrás, enfim, aquele sobrepeso, ela pode voltar a engordar de novo? Doutora? Pode. Né? Pode voltar a engordar de novo. O índice de recuperação do peso pré-cirurgia não é esse índice de 20%, é bem menor que isso. Mas o paciente pode ganhar peso, sim. Mas, assim, se não se cuidar, volta a ganhar. Mas aí ele vai fazer uma cirurgia Não. De novo fazer cirurgia, doutora? Não. Fez uma e... Fez uma, olha, que eu conheço, cirurgiões não costumam reoperar o paciente. Fez uma. Não e aí jeito. aí tem todo o trabalho assim, de alimentação novamente, peso, etc. Exatamente. Não é milagre, né? A cirurgia bariátrica não é milagre. É um ótimo tratamento, mas não é milagre. Se não tiver esforço e não tiver uma mudança de atitude perante a vida dele, né, perante a saúde dele, você volta a ter a doença, que a obesidade, a gente fala também, não cura, a gente controla. Ô, doutora, e existem cirurgias bariátricas diferentes uma das outras? Uma é para estômago, outra para intestino, outra, sei lá, perder peso, enfim. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica e aí o paciente, junto com o cirurgião, é que decide qual é o melhor procedimento. A finalidade é a mesma? A finalidade é a mesma, mas assim, existe uma diferença no tamanho do estômago, né? No quanto que você fica de intestino preservado ou não. Então, isso tudo vai contribuir para quê? Para a absorção dos alimentos, para a quantidade de gases que você tem como produção. Então, isso o cirurgião, junto com o paciente, é que decide. Mas, geralmente, para a cirurgia bariátrica, o que mais faz aqui no Brasil é o que a gente chama de a cirurgia de Fob e Capella,
que é o que mais tem sucesso. Olha que maravilha, gente. Quantas informações. Eu vou chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações para você, então não sai daí. Quer saber tudo sobre obesidade, cirurgias, riscos, consequências? É a sua vez, o seu tempo de aprender um pouquinho mais, não trocando de canal, porque a gente vai para o intervalo e volta já só para você.